Olá, eu gostaria de falar um pouquinho sobre desperdícios intelectuais. Do que consiste esses desperdícios intelectuais? Desperdício na indústria, quando a gente fala de desperdício na indústria, a gente está falando de desperdícios associados à movimentação de pessoas, a transporte de materiais, a tempo de espera de máquinas, a processamento em excesso. Mas quando a gente está falando da indústria criativa, do trabalho de escritório, os desperdícios são outros. É claro que são sempre desperdícios associados à perda de tempo. Você já percebeu? Eu tenho certeza que no nosso dia a dia, pelo menos uma vez por dia, nós paramos e pensamos, nossa, mas que desperdício, a sensação de perda de tempo, a sensação de estar realizando alguma coisa que é inútil, que não está servindo para nada, de você estar gastando seu tempo à toa. Eu tenho certeza que você tem isso, e eu também tenho muito isso. Então, se a gente for enumerar, quais são os principais desperdícios intelectuais pelos quais a gente passa no dia a dia? Eu vou colocar uma lista aqui que eu consigo identificar, eu tenho certeza que você consegue preencher e completar essa lista. Bem, uma coisa que eu percebo são reuniões sem pauta. Quando a gente participa de uma reunião sem pauta, que é uma reunião que não tem assunto, pode acontecer de pessoas estarem participando da reunião sem necessidade. Às vezes elas ficam 3 horas ali, às vezes para falar uma informação em 5 minutos, e elas gastaram as outras 3 horas participando de uma reunião que não diz respeito a elas, porque não teve pauta, por exemplo. Um outro motivo de desperdício intelectual já é o contrário, já é uma pessoa que deveria estar participando de uma reunião, mas ela não participou de uma reunião. Por exemplo, um orçamentista participar de uma reunião de briefing da construção de um novo empreendimento, um novo edifício. A pessoa que é uma pessoa super importante de participar, porque ele precisa de todas as informações para fazer o melhor orçamento possível daquela obra, ele não participa. Mas depois ele fica no telefone chamando todos os envolvidos para poder passar aquelas informações para ele. E aquelas pessoas que gastaram seu tempo na reunião vão ter que gastar um outro tempo para passar essas informações para o bonitão que não participou da reunião. Às vezes não participou porque não pôde, né? A gente não pode julgar. Mas é só um exemplo, né, que a gente pode dar. Uma outra questão também é tomar as decisões com as informações incompletas. Às vezes a decisão sai errada, chega a informação nova e a gente tem que voltar para tomar a decisão de novo. E aí eu lembro da história das pastas do Congresso. Uma vez eu estava participando da organização de um congresso. Eu lembro que chegou um e-mail para o grupo de diretores para a gente decidir sobre a pasta que a gente ia distribuir aos participantes desse congresso. E nesse e-mail tinha uma lista com as imagens, os valores e as características de todas as pastas, e foi um troca-troca de e-mail danado, uns 50 e-mails trocados a respeito das defesas, né, dos prós e contras de cada pasta. Depois que a gente já tinha gasto um esforço danado a respeito, né, dessa discussão a respeito das pastas, chegou a informação de que o valor da pasta não poderia ultrapassar determinado teto lá. Mas a gente não tinha essa informação antes. Então, com isso, a gente tinha gastado um esforço danado anteriormente para discutir algo que a gente teve que retomar. Ou seja, é óbvio que foi um erro honesto, né? Foi um esquecimento, mas era só uma situação para ilustrar que muitas vezes a gente esquece da informação, de passar uma informação, ou às vezes a gente toma decisões sem uma informação que causam um retrabalho danado. Isso é muito comum, né? Uma outra questão é pedir repetidamente as mesmas coisas para outras pessoas. Não tem nada mais desgastante do que isso. Fornecedor, né? Fornecedor para entregar coisas, a gente fica insistindo, pedindo repetidamente. É só um exemplo, tem fornecedores que são ótimos, né? Mas é algo que acontece com muita frequência, ficar pedindo coisas para fornecedor ou para alguns membros de equipe, por exemplo. Outra coisa é procurar documentos. Às vezes a gente guarda o documento numa pasta, não só físico, documento digital. A gente guarda, não sabe o nome, não sabe aonde guardou, não sabe nada. E eu já conheço pessoas que já me falaram, eu preferi construir o documento de novo, porque era um documento mais simples, do que encontrar esse documento, porque foi mais simples para mim. Olha a perda de tempo, né? Outra questão é verificar pendências. Todos nós temos pendências, coisas a fazer,
coisas a serem resolvidas, com uma data para ser resolvida, né? Questões, problemas, resoluções para serem tomadas. O problema é que muitas vezes a gente tem que verificar pendências de outras pessoas. Quem é uma pessoa organizada hoje, e isso é uma característica fundamental de qualquer pessoa, independente da especialidade, ela tem que ter uma autogestão muito boa. Ela registra em algum lugar, que seja no celular ou em algum software de gestão de pendências, qual que é a pendência, quando que deve ser resolvido e etc. Às vezes o software avisa para ela, a gente faz um acompanhamento, mas tem gente que não, que até espera o outro cobrar, né? E a gente acaba gastando um tempão verificando pendência dos outros. Isso é muito desgastante, é um desperdício danado. E a outra questão é a troca constante entre atividades. Isso eu acho que talvez seja um motivo campeão da queda de produtividade e do desperdício intelectual. Por quê? Porque muitas vezes, hoje em dia, nós estamos associados a iniciativas diferentes. A gente tem como responsabilidade atividades de um projeto, de outro projeto, ou atividades corriqueiras do dia a dia, mas são diversas atividades referentes a iniciativas diferentes. E aí nós temos que nos organizar para executar todas. Se a gente fizer de forma organizada, tudo bem. O problema é que muitas vezes, no meio de uma atividade, a gente tem que ser interrompido já para mudar para outra que é a mais urgente naquele momento. Isso não é incomum. Aí a produtividade já cai uns 25%, pelo menos. E se nós formos olhar todas essas fontes de desperdício que são absolutamente comuns nas empresas, eu tenho certeza que você passou por todas essas pelo menos uma vez na vida. Isso ocorre com tanta frequência que pelo menos uns 20% do tempo da produtividade das pessoas isso aqui está tomando. Isso significa que de 100 horas suas, 20 está tomando. 20 horas jogadas no lixo. É por isso que o Brasil está tendo uma produtividade baixa. O Brasil está perdendo de 5-0 para os Estados Unidos em termos de produtividade, 4-0 para a Coreia do Sul. Isso significa que com os mesmos recursos, os Estados Unidos conseguem fazer 5 vezes mais. Por quê? Por conta das perdas, por conta dos desperdícios. Nós podemos até trabalhar muito, mas não trabalhamos de forma inteligente por conta dos desperdícios. Então, tem forma de reduzir isso? Claro, a gestão ajuda a reduzir isso, em linhas gerais. Não é uma ou outra iniciativa que vai ajudar a reduzir isso nas empresas. São diversas iniciativas em conjunto. Mas só se a gente já tomar a consciência disso e as outras pessoas tomarem a consciência, já é um primeiro passo. Espero que isso ajude você aí no seu dia a dia. Até o próximo assunto.